paz do Senhor a todos. Pode tomar assento. Nós louvamos a Deus por estar em mais um culto, podemos dizer, um culto abençoado. Culto de oração, culto de Bíblia, de palavra. E nós somos privilegiados quando podemos estar no templo, estar na igreja, para ouvir uma palavra. E é interessante, né? Todos os irmãos aqui conhecem a Bíblia, né? Os irmãos, as irmãs, os obreiros aqui, todo mundo conhece Bíblia, entende de Bíblia. Talvez alguém poderia dizer assim, mas não precisava vir hoje na igreja, culto de oração, culto de ensino. Mas na realidade, irmãos, nós precisamos sempre ouvir as coisas de Deus. Nós sempre precisamos ouvir uma palavra boa. E aqui nesse altar só fala do que é bom. Pode ser falada aqui alguma coisa, alguma palavra que venha entristecer a igreja, se o que estiver ocupando essa tribuna não estiver na direção de Deus, do Espírito, ou não tiver ética, ou um conhecimento teológico. Porque senão daqui desse altar só sai coisa boa, né? Só sai palavra de Deus, só sai Bíblia. E nós sempre precisamos ouvir. Por mais que nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, mas sempre tem um dia, sempre tem um momento que nós precisamos ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de alguém, uma palavra para falar conosco, para mexer com o nosso interior. Em outra expressão, poderia dizer, nós precisamos ouvir uma palavra profética, uma palavra que vem mexer lá dentro do coração e da alma. Porque existem momentos na vida do ser humano que parece que as lutas cercaram e as águas quase lhe inundaram. E às vezes aquela pessoa, você olha para ele e olha para ela, olhando o seu exterior, ou exteriormente, parece estar tudo alinhado, tudo bonito, tudo certo, tudo cheiroso, tudo bem equipado com o seu look, mas às vezes aquela alma está chorando, às vezes aquele coração está chorando. Eu tenho uma palavra profética esta noite que o Espírito de Deus me deu para alguém aqui. Charamandagassubria flamandagai. Eu creio que Deus vai falar com alguém que entrou aqui esta noite, eu não sei quem. Eu estou falando isso profeticamente à luz da revelação do Espírito de Deus. E eu quero apenas ler uns versículos de Tiago,
que me veio ao coração, mas não sei se eu vou me ater dentro desse texto, porque eu sinto uma ação espiritual de Deus, levando para algo mais íntimo, mais profundo, mais da alma, mais do coração, mais da necessidade de um óleo fresco derramado sobre aquela ferida. Tiago, capítulo 5, e o versículo... Eu vou ler alguns versículos de Tiago, os irmãos me acompanham. Tiago 5, o último capítulo do livro de Tiago. 5 e 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede-vos também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E pulamos lá para o 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Olha bem. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, fraquezas, problemas, como nós. E orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu mau caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Olha o conselho de Tiago no texto, em apreço. As palavras deste apóstolo. Ele começa falando de paciência, que nós precisamos ter paciência. A paciência é algo muito importante na vida do crente. O escritor aos Hebreus também está dizendo que depois de haver desfeito a vontade de Deus, necessitais de paciência para que possais alcançar a promessa. Até para esperar a vinda de Jesus, a salvação no outro lado da vida, nós precisamos ter paciência. É o que diz o escritor aos Hebreus e o que diz Tiago. Sede paciente até a vinda do Senhor. E mais à frente, quando nós lemos, ele começa a trazer um aconselhamento exortativo, dizendo que se tiver, começando pela paciência e pelo 13 em diante, se tiver alguém entre vós doente, chame lá na igreja os presbíteros, estes virão e vão orar por você, vão ungir com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E aí ele menciona a pessoa bendita do profeta Elias, falando que ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. E ele orou e por 3 anos e meio
não choveu sobre a terra. Depois ele orou novamente e Deus deu chuva. Ele está dizendo que Elias era um homem sujeito a fraquezas, problemas e paixões. Ele orou e não choveu, depois ele orou e deu chuva. Analisando um pouco da vida dele, eu vejo um homem paciente. Só que um determinado dia, Elias ele é tomado por uma tempestade espiritual, através de uma palavra maléfica, que sai da boca de Jezabel. Depois de fazer tantas proezas e acabar com seus profetas, degolá-los à espada, destruí-los totalmente, mediante o teste, a prova que foi feito lá. Agora, a mulher manda uma mensagem a Elias, falando que faria o mesmo com ele. E aí Elias, ele leva um baque. Ele entra num desespero, um grande profeta, homem de Deus. Ele entra em desespero, parece que está agora o servo de Deus abalado por apenas uma meia dúzia de palavras malditas, maléficas, que saem dos lábios de Jezabel. Aí Elias, ele pensa em fugir. Ele sai em direção ao deserto de Berseba. E lá pelas tantas, cansado, ele deita debaixo de um pé de zimbro e ali ele quer morrer. Ali o grande profeta, o homem de Deus, profeta de fogo, está angustiado até a morte. E a angústia, ela foi tão forte que ele não teve mais força de caminhar. Onde ele deita e ele pede a morte, ele pede para morrer. Mas os irmãos observam que, em seguida, quando Elias dorme, chega ali um anjo do Senhor, traz um odre de água, uma botija, e traz pão cozido, e coloca ali para Elias comer. Elias é tocado, ele observa o pão e a água, novamente ele deita e dorme. A angústia lhe consumia, a tristeza interior lhe consumia, pela ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Pela segunda vez o anjo chega e fala com ele. Aleluia. Elias era o profeta que profetizava, né? Profetizava e Deus usava, era vaso de Deus, profeta. Agora chegou o momento que Elias, ele precisa ouvir uma palavra. Elias precisava ouvir alguém. Não tendo ninguém lá no deserto para onde ele estava procurando dirigir a sua vida até Horebe, o monte de Deus. O propósito divino era grande na vida do seu servo. A sua caminhada não tinha ainda chegado ao fim, e Deus envia o anjo pela segunda vez, e o anjo bate os ombros de Elias, mexe com ele, e o anjo fala com ele. Elias foi receptado por ele, pela palavra, vem ao encontro dele, transmitida pelo anjo, uma palavra do céu. Ele era profeta, ele conhecia Deus, ele conhecia a Bíblia. Mas chegou o momento que ele estava enclausurado e ele precisava ouvir uma palavra, ele precisava ouvir Deus. E aí o anjo, pela segunda vez, Elias, come, levanta, você precisa caminhar, precisa ir mais à frente.
A Bíblia diz que Elias, ele se assenta, ele bebe a água trazida pelo anjo lá no deserto, ele come o pão cozido e novamente ele se alinha para Berseba, o monte Horebe. Atravessa o deserto de Berseba e vai até Horebe, o monte de Deus, e lá ele entra numa caverna. Parece que ele ainda estava com aquele amargor na alma. E na caverna, Deus começa a se manifestar através do vento, através de sinais. E após tudo isso, Elias saindo para fora, ele ouviu novamente o que ele precisava ouvir. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu uma palavra, ele recebeu uma palavra, e ali Deus fala com ele, orienta ele, dizendo: Elias, volta pelo teu caminho, porque eu tenho ainda uma obra contigo. Você precisa ungir 3 homens, ungir rei, ungir profeta, ungir mais alguém lá, 3 pessoas, porque eu tenho uma obra com eles. Eu tenho uma vingança que eu preciso fazer através desses homens. Aí Elias volta e ele executa o mandado de Deus. Logo mais à frente, ele é arrebatado aos céus e fica ali o seu moço que toma as responsabilidades e continua fazendo a obra de Deus. Mas houve o dia, meus irmãos, igreja, que Elias, ele se calou, ele se aquietou, e ele precisou ouvir Deus falar com ele para novamente restabelecer as suas forças e o seu ânimo. E às vezes, meus queridos irmãos, nós também precisamos ouvir Deus falar ao nosso coração. E Deus, ele fala através de sonho. Deus fala por revelação. Deus fala de uma forma profética usando alguém. Deus fala de uma forma bíblica, profética aqui no templo. Como eu tenho ciência de que o Espírito de Deus, ele fala com alguém aqui esta noite, que Ele está contigo para te dar força, para atravessar contigo, para que você possa vencer na vida, ter força de chegar ao destino. Bendito seja o nome do Senhor. E que Ele está contigo nesta jornada, nesta caminhada. E que você não deve temer o que lhe possa fazer o homem. As agrúrias da vida que te cerca e que te aflige e que te angustia. E o escritor, ele está dizendo: irmãos, não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecessem. Porque as mesmas coisas acontecem com os vossos irmãos no mundo. Não estranheis, ele está dizendo, não estranheis a ardente prova que virão sobre vós, parecendo como que uma coisa estranha, muito estranha, tivesse acontecendo na sua vida. Aí ele menciona, dizendo que não é só você, não é só ele, não é só aquele, mas as mesmas aflições se cumprem, acontece, pode tomar a vida dos nossos irmãos que vivem no mundo, que estão no mundo. E o próprio Jesus disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis angústias, no mundo tereis na vossa vida o dia negro, que a Bíblia fala, o dia mau.
Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós somos propriedade de Deus. Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. E nós podemos ter ciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, ela se cumpre na nossa vida. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. E Paulo está dizendo, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. O Senhor está conosco, e Ele estando conosco, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso consolo, através da pessoa bendita do Espírito Santo, que nós recebemos, que a nós foi dado gratuitamente. Conforme diz o apóstolo Paulo, na sua carta, tendo nele também crido, tendo em Jesus também crido, você creu, não creu? Por isso que você está aqui, porque você creu. E porque você creu no meio de mais de 7 bilhões de vidas que estão sobre o globo da terra, aqui tem uma minoria de pessoas que foram escolhidas por Ele, que foram eleitas pelo dedo de Deus, que não foi homem que te elegeu e que te deu uma posição espiritual, mas que foi Deus. Aí ele está dizendo, tendo nele, em Jesus também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, da vossa possessão, tendo nele também crido. Então, meus irmãos, Ele está conosco para nos garantir a vitória. Ele está conosco para falar comigo e com você, naquele momento onde parece que coisa estranha está acontecendo comigo, ao nosso redor, com a nossa família, ao nosso lado, uma coisa muito estranha, muito esquisita, porque isso aqui é uma situação no mundo espiritual, em que muitas vezes você não consegue entender. É por isso que ele diz, não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós. Como que coisas estranhas vos acontecessem. Tem coisa que acontece na vida do crente que a gente fica de boca aberta. Você não consegue entender. Você não consegue entender. E tem coisa que é bom nem procurar entender. Tem coisas que é melhor orar e deixar com Deus, e na mão de Deus, e nem procurar entender. Porque você já está na prova, aí você vai bater mais cabeça ainda, vai se afligir mais, vai se atribular mais. Procura então não entender nada, mas ficar aos pés do Senhor, porque nele existe conforto, existe alegria, existe força, existe alento. Na pessoa bendita de Jesus, através do seu glorioso Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. No último capítulo de Gálatas, o mesmo apóstolo está escrevendo, não Tiago, mas Paulo, estou falando um pouco de Paulo também, dizendo que se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, se aproxima do tal, encaminhai o tal com espírito de mansidão, com o conselho de Deus, porque na boca do povo de Deus, que tem o Espírito Santo, sempre há na boca do crente uma palavra de Deus.
Sempre há na boca do crente uma palavra profética, uma palavra espiritual, uma palavra divina. Sempre há, sempre tem. Bendito seja o nome do Senhor. Se algum irmão for tomado em uma ofensa, ele vai ficar abatido, ela vai ficar abatida. E aí ele está dizendo: mas vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, com conselho, com uma orientação do alto, mostrando para ele que foi ofendido o rumo certo, o caminho certo. E dizendo mais algumas coisas boas, que naquele momento o Espírito de Deus vai pôr palavras na tua boca, e você vai ser usado por Ele para encaminhar aquela pessoa machucada, magoada, ofendida, destruída, sem nenhuma esperança, e você é o canal, você é a voz, você é a pessoa que Deus vai usar. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, e quantas vezes que até o pastor precisa de uma palavra? Até o pastor muitas vezes precisa de uma palavra. Precisa de alguém, precisa de ouvir alguém. Aleluia! Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas. Ele era sujeito. E olha a situação dele quando recebe a mensagem, ele se desespera, ele quer fugir, ele quer escapar. Mas houve uma palavra de Deus lá no deserto, enviada pelo anjo de Deus a Elias. E ele foi orientado. Depois ele vai a Berseba, sobe o Monte Horebe, e lá novamente Deus se manifesta e fala com ele, anima ele, encoraja ele. Eu quero dizer esta noite que há uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dizer esta noite que há uma palavra de Deus de solução para o seu problema. Eu quero dizer neste momento profeticamente que há uma palavra de Deus e que há uma solução para o seu problema. Se não for hoje, pode ser amanhã. Se não for amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser outra hora, mas permaneça na fé, permaneça na esperança, crendo que Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu protetor, Ele é o teu consolador, e no momento certo virá do alto alguma coisa de cima para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória! Eu estava meditando nisso aqui. Vocês sabem o que eu me lembrei? João, quando ele combate com Herodes, ele deda Herodes. Logo armaram uma cilada para ele. Meteram ele no cárcere para depois decapitar, degolar. Um dos maiores profetas nascido de mulher. E João estava no cárcere, e Jesus pregando, curando, fazendo maravilhas. E de repente João diz assim, ele chama 2 discípulos dele, e diz assim, olha, vai até Jesus e pergunta se é Ele mesmo o que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro. Está em Mateus 11, se não estou equivocado, esta passagem, e está em mais 1 ou 2 evangelhos, se não estou equivocado. João também está em Mateus 11. Aí João envia 2 discípulos a Jesus. Ele estava lá no cárcere, preso, por ordem de Herodes, pelo laço que armaram para dar fim na vida dele.
E os 2 discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, João nos mandou aqui a perguntar se é você mesmo que havia de vir, que foi falado de ti, que havia de vir, ou se devemos esperar outro. A Bíblia diz que naquele momento João curou enfermo, ou melhor, Jesus curou enfermo, Jesus deu vista aos cegos, Jesus expulsou demônio, fez muitas maravilhas. Aí Jesus disse a eles: olha, vai e diga a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Será que João no cárcere titubeou? Eu penso que João queria ouvir uma palavra aquele dia. O maior profeta nascido de mulher precisava ouvir uma palavra naquele dia. E os discípulos foram e transmitiram: olha, João, os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, não para demônio diante dele, os coxos, os leprosos são purificados. Charamanda Gassúbria. João precisava ouvir uma palavra naquele dia, e João passou a ouvir o relato dos seus discípulos, dizendo o que Jesus estava fazendo. E aí João foi consolado. E Jesus vira para a multidão e diz: olha, é bom que ninguém se escandalize em mim. Mas aí, irmão, Jesus começa a falar de João. Aí Jesus começa a dar testemunho para os fariseus, dar testemunho de João, falar de João. E ali Jesus menciona que entre os nascidos de mulher não houve um como João Batista. O próprio Jesus dá testemunho dele, que entre os nascidos de mulher não houve um como João Batista. Mas o que eu quero dizer nesta noite, irmãos, que João precisava ouvir aquele dia estas palavras dos seus discípulos, dizendo: olha, João, um monte de gente foi curada, os leprosos foram purificados, caiu várias pessoas endemoniadas lá na cruzada, lá no meio deles, e Jesus só dava ordem, e os demônios iam saindo, e as pessoas indo sendo libertas. Muitos coxos se levantou, João, é ele mesmo. João precisava ouvir um testemunho, uma palavra de Deus naquele dia. E talvez, meu irmão e minha irmã, você entrou aqui esta noite dizendo: Jesus, fala comigo. Dizendo: Jesus, eu preciso ouvir uma palavra que me dá uma luz, que me dá uma esperança. Talvez você entrou aqui esta noite aflito e sem força de sair da tua casa para vir ao templo, mas você veio com ansiedade, com desejo de ouvir uma palavra profética, uma palavra de Deus para a sua vida. E o Senhor da sua vida e da minha vida, Ele está aqui, e eu quero orar neste momento por você. Ficamos de pé, irmãos. Aleluia. Eu sinto algo do céu aqui. Esse assunto é profético e eu quero dizer para você: não deixe as tuas forças desfalecer. Confie inteiramente no Senhor. Ele está ao teu lado. Ele garante a tua vitória. Ele garante a vitória da tua família. Ele garante que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete te dar força no momento que você diz: eu não tenho. Ele promete te dar sabedoria através do seu espírito no momento que você diz assim: eu não tenho mais palavras, eu não tenho mais conselhos, eu não tenho mais nada para conversar, para falar, tudo que eu tinha já se esgotou. Mas há uma palavra de Deus, aleluia, há uma profecia de Deus, charamandria, há um dito de Deus,
há algo de Deus. E eles, quando fala de Jó e fala da sua paciência, dizendo: viste o que Deus fez no seu último estado, o que Deus fez na vida dele, o que aconteceu com ele, a forma que Deus trabalhou. E o Senhor está aqui esta noite para te ajudar. Talvez o teu marido não pode, talvez a tua mulher não pode, talvez o pastor não pode, mas o Senhor Espírito Santo, Ele está aqui e Ele pode. O Senhor Espírito Santo, Ele é aquele que o próprio Jesus disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele estará com vocês, Ele ficará convosco todos os dias, aleluia, para vos confortar, para vos consolar. Ele estará em vós, Ele estará convosco. O mundo não tem, o mundo não recebe, o mundo não terá nada do que é dele, mas vós tereis, porque Ele foi enviado a vós. Ele habita conosco, Ele está no nosso meio, Ele fala, Ele ouve, Ele fortalece, Ele anima, Ele encoraja, Ele levanta, Ele abre, Ele fecha. Ramandaga súbria, mas deixa no comando do Espírito Santo, deixa no comando de Deus, que Ele pleiteará a tua causa. Ele vai pleitear, Ele vai lutar, Ele vai trabalhar por você. A Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E também diz a Bíblia que aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar, para melhorar, para executar, para ampliar tudo até o fim. Bendito seja Deus. Eu desejo orar neste momento. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, eu oro neste momento, Senhor, pelo teu povo. Eu intercedo neste momento, Senhor, pela tua igreja, pelo necessitado que entrou aqui nesta noite negro da angústia, da aflição, da tristeza, sem força e sem esperança. Espírito Santo, recobra as forças sobre ele e sobre ela. Desças como bálsamo suavizante sobre o coração, a mente e a alma. Espírito Santo, conforta. Espírito Santo, tu és o consolador da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. Espírito Santo, entra em ação. Toque esta vida agora, Jesus, pelo poder do teu sangue, das tuas mãos poderosas, da vitória. Encoraja, enche, abre portas onde não tem porta. Cria um milagre, Senhor Jesus. Opera nesta vida. Os que nos assistem pela web TV, semear da tua bênção, da tua graça, aonde estiverem nos assistindo neste momento, Senhor, neste lar, nesta família, entra com providência neste momento. Opera o milagre, Senhor, trazendo todo o conforto necessário. Eu decreto em nome de Jesus a vitória de quem nos ouve, de quem nos assiste, a vitória dos irmãos presentes no templo, os irmãos que estão em casa, Senhor. Eu decreto em nome de Jesus a vitória do teu povo, a vitória do necessitado. Entra com providência, Jesus. Deus forte, Deus poderoso, dá vitória nesse instante. Abençoa nesse instante, Senhor. Cura nesse instante, Jesus. Supre a necessidade do necessitado, Senhor. Entra com providência, meu Deus. Aquilo que eu não conheço, que eu não sei, que nós não sabemos, mas o teu olhar, o teu Espírito, que és conhecedor de todas as coisas,
Opera um milagre neste momento, Senhor. Eu estou tomando posse, estou transmitindo a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu creio nas promessas de Deus, eu creio que Tu está ao nosso lado, Senhor. Dá a Tua bênção a cada vida, entra com providência. Nós oramos e ministramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.